Oi, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos ver aqui, né, revisar, na verdade, né, mais o conteúdo de ângulos, né? Então, a primeira coisa que nós temos que saber, pessoal, é que nós temos aqui o ângulo de meia volta, né? Vou fazer uma setinha aqui, que ele vale quanto? 180 graus, né? É também chamado de ângulo raso, correto? Tudo bem? E nós temos outro aqui que é o ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. O que acontece aqui, pessoal, principalmente o ângulo raso, nós vamos usar muito no próximo conteúdo aí que a gente vai ver, né? Eu vou subir um pouquinho aqui, olha aí, ó, correto? Então, por exemplo, qual é a medida, qual é o valor do ângulo x no caso, acima não, né? Abaixo, né? Coloquei acima aqui, mas é abaixo. O que acontece aqui, ó? Aqui vocês podem perceber que nós temos um ângulo de meia volta, tá vendo? É que daqui até aqui ele mede 30 e ele vai continuando para cá, pessoal, até formar o ângulo de 180 graus. Lembrando, né, mais uma vez, o ângulo de meia volta ele vale 180 graus, correto? Se aqui eu já tenho 30 graus, pessoal, o ângulo x vai valer quanto? Quanto que eu tenho que somar com 30 para dar 180? Vai ser 150 graus, olha aí. Certo? Até porque também 30 e 150 são ângulos suplementares, olha aí. Então, o ângulo de x, no caso, abaixo, né, vai valer 150 graus. Olha aí. Uma coisinha que a gente vai trabalhar muito com isso aí, principalmente aí nessa parte de ângulos suplementares, correto? Então, subindo mais um pouco, pessoal, nós vamos ver um conteúdo aqui, ó, muito interessante, que a gente usa ele o tempo todo, né? Nós vamos ver um caso aqui, correto? Aqui, retas paralelas cortada por uma reta transversal. O que acontece aqui, pessoal? Esse caso aqui, né, quer dizer o quê? Que R é paralelo com S. Olha aí. Então, tudo bem. Se R é paralelo com S, os ângulos eles vão ter uma relação. Eu montei aí para vocês, estão vendo? Olha aí. Correto? Montei aqui para vocês. E a gente vai ver. O que vocês têm que saber, pessoal. Essa parte entre duas retas ela é chamada de parte interna. E essa parte para fora aqui ela é chamada de externa. Olha aí. Correto? Tudo bem? Externo. Professor, mas peraí então. Quais os ângulos estão internos aqui? É o D e o C, e o E e o F. Quais os ângulos estão externos? O A e o B de bola, e o H e o G. Correto? Aqui eu vou mostrar para vocês, vou subir aqui um pouquinho, tá? Depois eu vou mostrar para vocês uma outra coisinha com essa figura. Olha só, pessoal, nós temos aqui 4 casos, né? Deixa eu deixar aqui mais, em que vai ter uma relação, correto? Se o R é paralelo com S, o que acontece aqui? Aqui eu tenho um ângulo de 50 graus. Esse ângulo que está aqui, pessoal, ele também mede 50 graus. Ele é chamado de ângulo correspondente. Olha só, o 50 está acima da reta do lado direito e aqui também está acima da reta do lado direito. E estão na mesma posição. Então, são ângulos correspondentes, ou seja, possuem a mesma medida. Ô, professor, mas e esse outro que está aqui? Olha só que bacana. Esse ângulo aqui, pessoal, tá vendo? Ele está acima da reta do lado esquerdo. Aqui também está acima do reta do lado esquerdo, né? Chamar aqui RS. RS são retas paralelas. Então, esse ângulo aqui ele também vale 120 graus. Lembrando, professor, mas esses dois ângulos seriam correspondentes também? Sim, eles estão na mesma posição, correto? Deixa eu só colocar aqui, ó, o exemplo 1 são ângulos correspondentes, é um caso. O exemplo 2 também, pessoal, são ângulos correspondentes. Assim como os dois exemplos aqui de baixo, estão vendo? Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para cima, olha aí. Estão vendo? Se aqui mede 160 graus, esse ângulo aqui também vai medir 160 graus. Ô, professor, mas ele tem embaixo? Sim. Geralmente, pessoal, o correspondente, um deles está na parte interna e o outro está na parte externa e na mesma lateral. Então, também são ângulos correspondentes. E o último aqui, né, esse aqui mede 40 graus, aqui também vai medir 40 graus. Lembre mais uma vez, pessoal, vou escrever aqui, ó, eles são chamados de ângulos, estão vendo? Correspondentes, olha aí. Vou escrever aqui, ó, tranquilo? Ok.
que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou lá para cima, né, para revisar essa parte aqui, correto? Olha aí, estão vendo? Aí eu vou deixar aqui. Olhando para esses ângulos aqui, pessoal, ó, para essa, né, para essa reta paralela cortada transversal, eu quero saber quais são os ângulos correspondentes. Olha aí. Deixa eu escrever aqui. Aí, quais deles são ângulos correspondentes? Vamos ver aqui, deixa eu só mudar a cor da tinta aqui. Então, os ângulos correspondentes vai ser quem? O B e o F, correto? São ângulos correspondentes, você vê que estão na mesma posição. Vou até colocar um risquinho aqui, ó, o B e o F. Quem mais? O A e o E. Qual o outro, pessoal? O A e o E. O D e o H. D e H. Olha aí. E qual mais? O C e o G. Correto? Esses aí são os ângulos correspondentes. Qual que é a principal característica dos ângulos correspondentes, pessoal? Possuem a mesma medida. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Aí, pessoal, nós vamos aí agora os ângulos opostos pelo vértice. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos aqui, né? Essa partezinha aqui, pessoal, o encontro entre as duas retas é chamado de vértice. E esse vértice aqui, pessoal, o que acontece com ele? Ele forma ângulos opostos aqui, ó. Tá vendo que esse ângulo aqui, ele é oposto a esse ângulo aqui, e entre eles há o vértice. Então, dá-se o nome de opostos pelo vértice. Deixa eu fazer uma retinha aqui, pessoal. O que acontece com o ângulo oposto pelo vértice aqui, ó? Vamos supor, né, que o R aqui, igual está aqui, R é paralelo com S, eu tenho essa medida de ângulo aqui, ó. Estou dando um exemplo, tá? Vocês podem perceber que se esse ângulo aqui vale 120 graus, aqui valerá 60 graus. Por quê, pessoal? Porque são ângulos suplementares. Essa reta aqui ela forma um ângulo de meia volta com a transversal, essa que atravessa aqui a reta. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa reta também, se você observar, esse ângulo aqui, com os dois ângulos aqui que são suplementares, eles também formam um ângulo de meia volta. Então, se for pensar que se a gente for completar, vou colocar de vermelho aqui, tá? Se a gente for completar aqui, pessoal, aqui vai valer quanto? 120 graus. E se você completar esse ângulo aqui, ele vai valer 60. Então, o que os ângulos opostos pelo vértice têm em comum? Eles possuem medidas iguais. O que acontece aqui, ó, é a mesma coisa, professor. Então, peraí, esse ângulo aqui também, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui? Sim, aqui, esse de dois tracinhos aqui, estão vendo? Também são considerados ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos lá, que eu vou dar um exemplo, pessoal, olha só. Se esse ângulo aqui vale 50, o x aqui vai valer quanto? 50 graus. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice. Olha o vértice aqui, ó. Estão vendo? Segundo caso aqui, ó, pessoal. Quanto que valeria o ângulo x? 30 graus. Olha aí. Qual que é a característica dos ângulos opostos pelo vértice? Possuem a mesma medida. Quanto vai valer o ângulo y? 150 graus. Olha aí, pessoal. Esses são os ângulos opostos pelo vértice. Tudo bem? Vamos lá. O que nós temos aqui agora, pessoal, é os ângulos alternos internos. O que é o alterno? De um lado e de outro. Ou seja, você tem um ângulo de um lado e um ângulo do outro lado. Então, qual que é a característica dos alternos internos? Eles também possuem a mesma medida. Aqui, ó, pode perceber que ó, esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse. Lembrando, pessoal, esse espaço entre duas retas é chamada parte interna, olha aí. Correto? Então, por isso que eles se chamam alternos internos. Então, por exemplo, se aqui vale 30 graus, aqui também vai valer 30 graus, olha aí. Possuem medidas iguais. Esse aqui, pessoal, dá muita confusão, mas é como se você virasse, né, a reta paralela cortada pela transversal de uma outra forma, tá vendo? Aqui, ó. Você pode perceber que a parte interna é essa aqui que eu coloquei de vermelho. Isso quer dizer o quê? Se aqui vale 120 graus, aqui também valerá 120 graus. Lembrando, pessoal, eles não podem estar na mesma lateral. Se estiver na mesma lateral, não é alterno. Tudo bem?
correto? Então, olha só, peguei aqui dois exemplos de exercício, vou subir a tela aqui um pouquinho, tá? Eu tenho aqui dois exemplos de exercício em que nós temos ângulos alternos internos. Olha que interessante, se aqui mede 40 graus, o x também valerá 40 graus, olha aí. Deixa eu só brincar aqui um pouquinho, pessoal, vou completar aqui, olha só que interessante, ó. Vamos supor, aqui de vermelho, ó, se aqui mede 40, aqui vai medir 140, porque forma um ângulo de meia volta. São ângulos suplementares, ou seja, a soma é 180 graus. Olha que interessante aqui, pessoal. Olha aqui, aqui também vai valer quanto? Isso aqui é 40, aqui é 140. Espera aí, professor. Você pode falar que o 140 aqui com esse outro 140 são alternos internos? Sim, um está de um lado da reta, o outro está do outro. Parte interna, alternos internos. Olha o exemplo 2 aqui, pessoal. Deixa eu até colocar aqui, ó, exemplo 2. Lembrando, pessoal, isso se somente se R for paralelo com S, tá? Se aqui mede 160 graus, o Y também vai medir 160 graus, olha aí. Tá vendo? Por quê? São ângulos alternos internos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Aí, pessoal, os ângulos alternos externos, vocês podem perceber que eles estão na parte externa, né? Lembrando aqui que aqui é a parte interna, vou colocar só uma abreviação aqui, e aqui eles estão na parte externa, olha aí. Qual que é a característica entre eles, pessoal? Os ângulos alternos externos, eles possuem medidas iguais, ou seja, eles têm a mesma abertura, né? Então, por exemplo, se aqui, vou dar só um exemplozinho, se aqui mede 15 graus, aqui também vai medir 15 graus, olha aí. Esse está do lado esquerdo da reta, aqui está do lado direito, correto? Na parte externa, na parte externa. Eles são alternos externos. Lembrando, pessoal, isso se somente se R for paralelo com S, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, por exemplo, aqui, esses ângulos aqui também são alternos externos. Lembrando que essa parte aqui é interna, e vocês podem perceber que a parte de fora aqui, ela é externa, tudo bem? Então, vou dar alguns exemplos aqui, ó. Se aqui mede 160 graus, aqui também vai medir 160 graus, olha aí. Alternos externos, pessoal, eles possuem a mesma medida. Olha esse outro caso aqui, ó, o exemplo 2. E o interessante é que tem como você montar o ângulo também, se você quiser, tá vendo? Aqui, ó, 160, 50. Igual aqui, por exemplo, se aqui mede 50 graus, aqui vai medir 50 graus, porque os ângulos são alternos externos. Tudo bem? Vamos para o próximo. Esses aqui, pessoal, são os ângulos colaterais internos suplementares. Eles têm uma característica que é o seguinte, a soma deles é igual a 180. Olha só, pode perceber aqui, ó. Tá vendo? São esses dois ângulos aqui, ó, mesma lateral e interno. Olha aí. Muito cuidado, muita gente confunde o colateral com o correspondente. Não tem nada a ver um com o outro. O que acontece aqui é o seguinte, vamos supor, se aqui mede 20 graus, aqui vai medir 160. Professor, mas como você sabe isso? Aqui, ó, eu vou apagar aqui e vou mostrar de novo. Ó. O que acontece aqui, pessoal? Olha só. Vocês podem perceber que esse ângulo aqui, ó, vamos supor que ele meça, vou colocar aqui, ó, 120 graus. Vocês podem perceber que esse ângulo aqui é correspondente a ele. Aqui também vai medir 120. Aqui não forma um ângulo de meia volta? Olha aí. Aqui o ângulo de meia volta aqui, ó. Aqui vai medir 60. Aí, 60 mais 120, 180. Aqui é a mesma coisa, é outro tipo de colateral. Vamos supor, se aqui mede 150 graus, aqui vai medir 30 graus. Olha aí, correto? Eu dei mais alguns exemplos aqui, ó. Olha só. Esse caso aqui, ó. Só pegar um pincel azul aqui, ó. Se aqui mede 125, aqui vai medir 55 graus. Olha aí, tá vendo? Aqui são colaterais internos, também só colocar aqui RS, né? Se aqui mede 30, aqui vai medir 150 graus. Olha aí, estão vendo? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, agora nós vamos ver aí os colaterais externos suplementares. Como a gente viu aí, muito parecido com o interno, ângulos suplementares é que sua soma é igual a 180 graus. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui, né, lembrando mais uma vez, aqui é a parte, vou pegar uma caneta aqui é a parte interna, né, pessoal? Olha aí. E a parte de fora é a parte externa, por isso que são chamados
ângulos colaterais externos suplementares. Lembrando que estão na mesma lateral. A soma, pessoal, se aqui, por exemplo, for 70 graus, aqui também será... Aqui também não, né? Aqui tem que ser 110, olha aí. Correto? E aqui é a mesma coisa. Às vezes ele aparece em pé, deitado, aqui é a parte interna, né? Estão vendo aí que ele aparece aí mais a parte externa. Então, eu dei alguns exemplos aqui. Olha só, isso aqui, por exemplo, olha esse exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar uma setinha aqui para mostrar para vocês. Se aqui é 40 graus, o x vai valer quanto? 140. Aqui, ó, o segundo exemplo. Se esse ângulo mede 100, o y vai medir 80. Olha aí. Lembrando, pessoal, colateral, mesma lateral, parte externa, ou mesma lateral, parte interna. A soma dessas medidas de ângulo é sempre igual a 180 graus. Mais uma vez, lembrando, se somente se R for paralelo com S. Tranquilo? Então, deixa eu só dar aqui, ó, tá vendo esse caso aqui? Ó? Vamos supor aqui que esse ângulo aqui meça 120 graus, olha aí. Aqui tem que ser 60 graus, olha aí. Vamos aí, pessoal, só um exemplozinho aí de exercício para a gente fazer. Vamos lá. Pessoal, só passando aí para deixar um pouco mais aí de fixação do conteúdo, nós temos aqui, que retas paralelas cortadas por uma transversal, lembrando que esse símbolo aqui, esses dois risquinhos aqui é o símbolo de paralelismo. Então, olha só, vamos só relembrar aqui, por exemplo, ó, quais são os ângulos correspondentes aqui? Qual que é a característica dos ângulos correspondentes? Possuem a mesma medida. Então, quais seriam eles? O B e o F, vamos colocar aqui. Qual o outro que seriam correspondentes aqui? Acima da reta do lado esquerdo, acima da reta do lado esquerdo. Seria quem? O A e o E. Qual o outro? Aqui, ó. Abaixo da reta do lado direito, abaixo da reta do lado direito. Seria o C e o G. Olha aí, vamos colocar o ângulo aqui. E o último seria quem, pessoal? O D de dado e o H. Olha aí. Lembrando que os ângulos correspondentes possuem a mesma medidas. Alternos internos, a mesma coisa, possui também a mesma medida. O que está se alternando? Um está de um lado da transversal, o outro está do outro lado. Como assim? Aqui, ó. Olha o C e o E. Estão vendo? São alternos internos. Lembrando, pessoal, que entre as duas retas é a parte interna. Então, seria quem? O C e o E. Quem mais? E o D de dado e o F. Olha aí. Tudo bem? E agora os alternos externos. A única diferença é o quê? Que estão na parte externa. Também possuem a mesma medida. Quais seriam eles aqui? O B de bola e o H. Correto? Qual mais? O A e o G. Tudo bem? Então vamos para os últimos aí, que são os colaterais internos e os colaterais externos. Vamos lá. Aí, pessoal, vamos ver os últimos aí, que são os colaterais internos. Colateral, mesma lateral, parte interna. Mesma lateral, parte externa. O que acontece com os colaterais, pessoal? Os ângulos colaterais eles são chamados também de ângulos suplementares, correto? Aliás, desculpa, são chamados não. Eles são ângulos complementares. Como assim? Olha só. Quais seriam os ângulos aqui colaterais internos? Aqui, ó. O C e o F, você pode perceber que o C ele é um pouquinho maior e o F é um pouquinho menor. Mas se a gente somar, eles formarão um ângulo de 180 graus. O mesmo caso aqui com o D de dado e o F. Olha aí, também são colaterais internos. Olha aí. Colaterais externos aqui. B e G, correto? E A e H. Olha aí. Professor, mas se você der valores aqui, olha, deixa eu só incrementar um pouquinho. Se eu der valores, vamos supor que o B, o ângulo mede 30 graus. Olha como é que a gente vai fazendo aqui, pessoal. Até queria falar dos ângulos OPV, os opostos pelo vértice. Vou colocar aqui, ó, até esqueci deles. São os ângulos opostos pelo vértice aqui. B e D, olha aí. Quem mais? A e C. Aqui, F e H. Professor, eu não sei por que está
porque é o oposto pelo vértice aqui. O que separa eles, pessoal, é o vértice. O vértice é o encontro de dois segmentos, de duas retas, formam um vértice. Então são opostos aqui, o E e o H. Tá vendo? O EH não, o EG, né? Aí todos esses ângulos são opostos pelo vértice. Olha como é que dá certo isso aqui. Se o B vale 30, pessoal, o A é suplementar a ele, ou seja, forma um ângulo de meia volta. Então o A vai valer 150. Por quê? Porque o ângulo de meia volta vale 180 graus. Olha o C. Aqui eu posso usar vários recursos aqui. Se aqui mede 30, o F vai medir quanto? 30, porque são ângulos correspondentes. O D é o oposto pelo vértice ao B. Mede 30. Olha que bacana. Forma um ângulo de meia volta com o A. 150 mais 30, 180. A e C são opostos pelo vértice, ó, 150. Olha como é que a gente vai montando aqui, bonitinho. Ó, depois eu vou mostrar uma coisinha para vocês. O G vale 150, oposto pelo vértice, o E, 150. Estão vendo aqui, pessoal? Olha o C e o F. A soma dos dois é 180. É o que eu falei com vocês dos colaterais. Olha o B e o G. Colaterais, estão vendo? A soma deles é igual a 180 graus. Tudo bem? É só para reforçar aí. Eu já passei isso aqui no vídeo para vocês. Mas é só para dar uma reforçada, tá bom? Vamos para o próximo. Pessoal, um exemplo de exercício aí que gera muita dúvida. E nas próximas séries vocês vão aprender a fazer esse tipo de exercício de uma outra forma. Mas o que acontece com esse tipo de exercício aqui? Primeira coisa que a gente faz, vocês podem perceber aqui, né, determina a medida do ângulo x, sabendo que R é paralelo com S. É traçar uma reta, pessoal, no ângulo x aqui, ó. Olha aí, vou traçar uma reta, cuidado, tá? Ah, você vai traçar no meio do ângulo? Não, saiu errado aqui. Não é no meio do ângulo não, pessoal, cuidado, porque ele vai ter uma relação aí que a gente, né, acabou de ver, correto? Então, olha só. O que acontece aqui, pessoal? Eu vou separar isso aqui em dois ângulos, tá bom? Olha aí. Então, olha só. Se aqui, por exemplo, mede 40 graus, olha qual que é a relação que esses dois ângulos aqui têm, pessoal. Eles são correspondentes. Qual é a característica dos ângulos correspondentes? Possuem a mesma medida. Olha aí, estão vendo? Então, quer dizer que esse pequeno ângulo aqui, uma parte dele vale 40 graus. Sobrou outra parte aqui. Eles são o quê? Alternos internos. Então, se são alternos internos, possuem a mesma medida aqui, ó. Deixa eu colorir de uma outra cor aqui, ó. Esse ângulo aqui com esse são chamados de alternos internos. Então, qual seria a medida do ângulo x? 60 mais 40 é igual a 100 graus, tá vendo? Traça a régua, verifica, né, as condições dos ângulos, alternos, internos, daí por diante. E você consegue fazer o exercício aí direitinho, tá bom? Professor, mas é só isso? Se eu ver um tipo de exercício aí, sim, não tem segredo não, tá bom? Espero que vocês consigam fazer as atividades, tá, pessoal? Para ficar tudo direitinho aí e revisar esse conteúdo, tá bom? Grande abraço, até mais. Just me.